E aí, galerinha do método, professor Daniel por aqui, galerinha do pré-ENEM, né? Começar o terceiro ano aí, os alunos do terceiro ano que estão estudando aí, estão nessa luta aí diária, né? Junto com essa galera aí que já terminou, que está tentando aí, que está insistindo. Hoje a gente tem uma aula aí bem importante, uma aula de um conteúdo de geometria do nono ano, tá? E aí, portanto, sejam bem-vindos aí à ideia da trigonometria, tá bom? Então, falaremos um pouquinho da ideia principal de trigonometria, a ideia básica. Vou sim comentar algumas coisas importantes tá, de trigonometria, algumas coisas de ensino médio, né, que ajudam o andar da carruagem, mas a ideia principal é a gente falar basicamente do que é importante da geometria do nono ano aqui, que é a geometria triangular, né, dentro desse triângulo retângulo, tá, gente? Então, primeiro vamos definir o que é que a trigonometria gosta de trabalhar, o que é que a trigonometria primeiro, eu acho que etimológico da palavra é importante a gente falar, ó, tri tem a ver com a figura que tem três lados, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, tri, três lados. Gono, esse prefixo aqui, ó, tem a ver com também, gono vem de lado, né? Então, polígono, vários lados. E metria tem a ver com medidas. Então, quando eu falo de metria, eu falo de medidas, tá? Então, basicamente, se a gente fosse falar de forma grotesca, né? De forma grotesca, seria o quê? Seria medidas, né? Então, seriam aí as medidas, né? As medidas, ó, é isso aqui. Então, medidas, né? Da figura que tem três lados, né? E a figura que tem três lados a gente conhece. Então, deixa eu só colocar aqui medidas da figura que tem três lados, né? Ou seja, quando eu falo disso aqui, eu falo simplesmente do triângulo, tá? Portanto, a gente ter essa noção aí, que isso aqui é basicamente a ideia do triângulo, né? Então, vou marcar aqui, ó, para vocês. Pronto, tá falando mais que tudo aqui, que eu tô lidando com um novo projeto aqui, né? Tô aprendendo, mas agora. Então, triângulo, tá? Então, tri lembra, vem da figura que tem três lados, né? Bom, e aí quando eu falo, né? Quando eu remeto a essa ideia do triângulo, basicamente eu tenho a definição trigonométrica. Deixa eu só dar uma descartada aqui para a gente voltar às definições. A definição, né, trigonométrica, que é a área da matemática que estuda essas relações existentes aí entre os ângulos de um triângulo. Esse triângulo, como vocês já estão podendo perceber aí, esse triângulo não é qualquer triângulo, né? É o triângulo, ó, retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo reto. Então, agora, se você ligar que aqui, ó, eu falo do ângulo reto, tá? O ângulo reto nada mais é do que aquele ângulo de 90 graus. Então, se liga que esse ângulo reto aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, tá? Fica atento a essa situação aí também. E aí, quando eu falo das medidas dos seus lados, a gente também conhece que as medidas importantes desse lado aqui, né? Tem a ver exatamente com isso aqui, ó. A gente tem um triângulo que tem aqui por baixo, como vocês estão podendo perceber, ó. Isso aqui é o destaque, né? É o ângulo de 90 graus, né? Tem que acontecer. E ele tem três ladinhos aqui, ó. Ladinho AB, né? Ladinho CA aqui por baixo, o ladinho BC. Inclusive aqui, ó, é o que a gente chama de hipotenusa, esse cara aqui. Né? Esse cara aqui é o que a gente chama de, carinhosamente, de hipotenusa. Então aqui é a minha hipotenusa, tá? E que, portanto, seriam catetos, né? Então, cateto, ó. Cateto, né? Cateto é um cateto. E aqui também é um outro cateto aqui por baixo. Então, aqui também é um outro cateto, tá? E a gente vai começar a chamar de cateto 1, cateto 2. Enfim, a gente vai brincar um pouquinho com essas relações. Então, os lados que formam 90 graus, eles são chamados de catetos, né? E aí a consequência aqui é o outro, que é o maior deles, é chamado de hipotenusa, tá, pessoal? Bom, relações importantes que precisamos conhecer. Primeira coisa, coloquei um triângulo aqui, um triângulo retângulo, né? E desse triângulo destaquei aqui o seguinte, que eu tenho seus lados, ó. Sei lá, aqui eu vou dizer que, por exemplo, pode ser lado A, né? Aqui por cima, aqui por baixo eu vou chamar de, sei lá, vou pegar uma ideia parecida, tá? Então, o lado B, aqui por baixo, ó, né? E aqui eu vou dizer que é o lado C, a minha hipotenusa, tá? Você pode atribuir nome aos bois. E aqui eu estou chamando esse cara aqui de um pedacinho que eu estou pintando, né? Então, estou pintando esse cara aqui nada mais é do que o meu ângulo, né? O meu ângulo Y. Então, o que é que esse ângulo Y tem de interessante? O que é que a gente comenta sobre esse ângulo Y? A gente percebe como ele é um ângulo aqui desse triângulo, ele é um ângulo agudo, inclusive, é um ângulo que está entre 0 e 90. Então, vale a gente se ligar que esse cara aqui, ó, ele é um ângulo, então, Y, ele é um ângulo tanto maior do que zero, né? Ele é um ângulo maior que zero, e ao mesmo tempo, Y, ele é menor do que 90, ou seja, ele é um agudo, tá? Ele está entre 0 e 90 graus, tá? Está nesse percurso aí.
Então, vale a gente perceber isso daí. Ele é um ângulo agudo, né? Ele teria aí um cateto que eu poderia dizer facilmente que seria o cateto adjacente ao que fica de frente, tá? Adjacente ao que fica logo de frente, olhando, né? Como se aqui fosse um olhinho aqui, ó. Esse cara aqui fosse um olhinho e o Y fica bem de frente. Na verdade, eu estou chamando aqui de A, né? Estou chamando de Y, estou chamando de A, ó. Então, A é o cateto que fica bem de frente, cateto oposto, tá? Então, pensa em coisas opostas, ó. Branco, preto, céu, terra, né? Bonito, feio, né? Então, assim, a gente consegue perceber, né, essa relação. Oposto quem fica de frente, fica do outro lado, né? Do outro lado, tá? Adjacente, portanto, essa palavra adjacente lembra lateralidade, tá? Então, quando eu falo de adjacente, eu falo do cara que fica na lateral. Então, ó, quando eu olho para o lado, eu vejo esse cara aqui é B, tá? É outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, cuidado para você não querer chamar esse cara aqui que fica de lado, que no caso seria o C, de cateto adjacente, porque não é cateto, ele é o quê? Ele é hipotenusa, tá? Então é importante você saber diferenciar isso aí. Deixa eu só apagar aqui, ó, para a gente não ficar confuso, pronto. Beleza? Temos essas noções aí, é importante a gente ter isso aqui em mente, tá? Bom, tenho aqui o mesmo triângulo, mas lá por cima eu tenho um outro ângulo, né? Um ângulo que eu destaco aqui, ó, o ângulo X, tá? Esse ângulo aqui que eu destaco para vocês, ó. Tá aqui esse ângulo X. O que é que esse ângulo X tem? É que ele também tem um lado que é oposto a ele, que seria o cateto oposto, ó, quem fica de frente. Nesse caso agora seria esse pedacinho aqui de baixo, né, que eu poderia chamar de qualquer letrinha, sei lá, esse pedacinho aqui, vou chamar de B, tá? Então esse pedacinho B é o lado que fica oposto ao ângulo X, e aí esse pedacinho, sei lá, esse pedacinho A seria quem fica adjacente, tá ao lado de X. Então essa coisa de oposto e adjacente é relativo, depende de quem? Depende do ângulo, né? Então X aqui, ó, quem fica oposto a X nesse caso é esse pedaço aqui, ficou oposto, né? E aí esse pedaço aqui, ó, ele era oposto a quem? Perdão, ele era adjacente, né? Ele era adjacente a Y. Então tá aqui, ó, ele era adjacente a esse Y aqui, né? Ficava na lateral de Y, tá? Essa coisa, ele pode ser oposto, a depender de um ângulo, ele também pode ser adjacente, esse mesmo ladinho B aqui que eu estou chamando. Depende do referencial. Beleza? O que é que a gente tem que saber? O que é que precisamos conhecer? As três relações básicas, né? As três relações trigonométricas básicas aí, seno, cosseno e tangente. São as três, a gente chama isso aqui de três razões, né, trigonométricas ou relações trigonométricas, ou seno, cosseno e tangente. Tem outras três, né? Que seriam as inversas aí, seria cossecante, secante e cotangente, mas não vamos ficar falando disso aqui agora, não. Sendo é sempre a ideia de que é o quê? É a razão, né? A divisão entre o cateto oposto, né, e a hipotenusa. Então, eu estou falando aqui dos valores de x, tá, gente? Então, vamos mais nesse segundo exemplo aqui que eu estou comentando. Esse cara aqui que eu estou querendo trazer para vocês agora, tá? Nesse aqui. Então, quem seria o seno de x? Seria o cateto oposto a x sobre a hipotenusa. Então, vamos dar nome aos bois? Eu estou chamando a hipotenusa de C, tá? Estou chamando a hipotenusa de C. Esse ladinho aqui, ó, de A e esse ladinho aqui de B. Tranquilo? Então, se eu estivesse falando do ângulo X, estou falando dele, tá, pessoal? Cuidado. Então, seno de X está aqui, ó. Vai ser o quê? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto a X? Estou chamando de B. Tá aqui, ó. É o oposto, fica de frente, esse cara aqui, ó. Sobre a minha hipotenusa. Quem é a hipotenusa é C. É o maior lado. Beleza? Vamos olhar para o cosseno. Quem é o cosseno desse ângulo aqui? Cosseno é cateto adjacente. Então, ó, quem é que é o adjacente? Aqui fica ao lado. Seria A, né? Então, vai ser assim, ó, A, né? Sobre a minha hipotenusa, que é quem? C. Aí vem uma terceira relação que nada mais é do que o seno pelo cosseno. Se eu dividir o seno pelo cosseno, então se eu dividir esse por esse aqui, ó, eu vou chegar na minha tangente, né? Eu vou chegar na minha tangente. Perceba que a tangente é exatamente isso, é o oposto sobre a adjacente. Então, se eu dividisse, por exemplo, assim, ó, se eu pegasse assim, ó, sei lá, deixa eu botar aqui assim no cantinho, pronto. Vou botar aqui a minha tangente de x, né? Quem é que vai ser a minha tangente de x? Vamos pensar aqui que vai ser o seno dividido pelo cosseno. Como é que ficaria então? Então, o seno, ó, B sobre C dividido pelo cosseno, que é A sobre C. E aí, divisão de fração, repete a primeira, que é B sobre C, e multiplica pelo inverso a segunda, ó, C sobre A. Eu posso fazer C em cima, C embaixo, cortei, só sobrou o quê? B sobre A, ou seja, realmente, ó, a tangente é o quê? O cateto oposto sobre o adjacente. Então, ó, o oposto seria B, né, tá aqui, ó, sobre o adjacente, que é quem? Exatamente, é A. Tá? Eu costumo brincar e cantar aquele breguinho que é assim, ó. Eu nunca imaginei que matemática fosse tão da hora. Quero ouvir! E com o tio Dani ensinando as coisas melhoram. Pensei que a trigonometria fosse só lei. Triângulo, retângulo eu estudei e você é aprovado. Quero ouvir, tô arrepiado, coisa linda. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Tangente vai ser sempre oposto é adjacente, oposto é adjacente.
Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Tangente vai ser sempre oposto e adjacente. Oposto e adjacente. Poxa, professor, que massa, professor. Então quer dizer que se você souber o seno e o cosseno, para calcular a tangente é fácil. Basta dividir um pelo outro, que vai dar, ó, tranquilo, delicioso, maravilhoso. Beleza, meu povo? Então, deixa eu só apagar esse bocado de risco que eu fiz aqui, né? Deixa eu apagar, ó. Por que eu quero apagar? Porque eu queria que vocês pensassem junto comigo numa coisa que tem aqui bem legal, tá? Uma coisa que tem aqui bem legal. Eu queria falar aqui agora do ângulo X e do ângulo Y. Né? O que é que eles são? O que é que o ângulo X e o ângulo Y eles são? Não sei se você concorda comigo, mas a soma desse ângulo X que está aqui em cima, desse ângulo X que está aqui em cima, com esse ângulo Y aqui de baixo, mais esse ângulo aqui de 90, a soma desses três tem que dar obrigatoriamente 180. Então, deixa eu colocar o 90 aqui. Deixa eu colocar aqui o 90. Então, 90 graus. Pronto, foi. Tá aqui assim. Obrigatoriamente tem que dar 180. Como eu já tenho que esse cara aqui já é 90, né? Então você vai concordar comigo que x mais y tem que dar 90. Para que dê tudo 180. Então, eles são chamados de ângulos suplementares, tá? Então, se eu souber que eu tenho um triângulo retângulo, eu conhecer um ângulo, eu já conheço o outro. Tipo, se aqui for 30, embaixo só pode ser 60. Se lá em cima for 20, embaixo só pode ser 70. Deu para você entender? Se lá em cima for 10, embaixo só pode ser 80. Porque a soma tem que dar 90, obrigatoriamente. Bom, queria que você pensasse comigo em x. Ó. Quem seria seno, cosseno e tangente. Né? E tangente de x. Né? Quem seria seno, cosseno e tangente de x. Né? Então, vamos pensar assim. Deixa eu dar uma barrinha aqui assim para a gente não ficar confuso, tá? E vou pegar uma outra canetinha aqui. Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha, vou pegar a canetinha preta também. Tá? Vê, pessoal, quem seria o seno, o cosseno e a tangente de x? Quem seria? Vamos lá, a gente já viu, ó. Então, vamos considerar aqui assim, ó. Vou chamar aqui de A, tá? Vai ser sempre assim, A. Aqui embaixo vai ser um B, e aqui assim vai ser um C. O mesmo se aplica ao mesmo triângulo, tá, gente? Então, é um A, aqui por baixo é um B, e lá em cima é um Czinho, tá? Olha para x. X está aqui em cima. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa oposto sobre hipotenusa. Então, seria o quê? Seria B sobre C. Tranquilo? Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Opa! Cosseno desse cara vai ser adjacente, que está sendo A, ó. A sobre a hipotenusa, que é quem? A hipotenusa C. Tranquilo? Tangente vai ser sempre oposto e adjacente. Então, oposto é B, adjacente, tá? Adjacente, ó, é A. Beleza? Então, eu tô falando de X, tá bom, pessoal? Vamos só se ligar, ó. Tô falando de X, ó. Oposto é B, adjacente é A. Tranquilo? Então, tangente vai ser sempre oposto e adjacente. Deu pra você entender direitinho? Relax. Tangente vai ser sempre, então, ó, oposto, que é B, né? Então, B, sobre o adjacente, que é o A. Tá? Deixa quieto, deixa guardado. Agora, fala de Y. Seno de Y. Então, a mesma coisa, eu vou fazer seno. Lá embaixo eu vou falar do cosseno, aqui por baixo eu vou falar da tangente, tá? Seno de Y. Y tá aqui, ó. O Y é esse cara de baixo aqui, tá? Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser o quê? Vai ser A sobre C. Então, vai ficar assim, ó, A dividido para C, tá? Cosseno de Y. Cosseno. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Opa, adjacente, estou vendo que é B. Né? Sobre a hipotenusa, que é quem? A hipotenusa é C. Né? Tangente vai ser sempre oposto a adjacente. O oposto é A, adjacente é B. Tá? Então, A dividido para B. Você consegue perceber alguma coisa aqui entre x e y? Não sei se está claro para você, mas tem uma relação bem legal que é assim, ó. O seno de um, aqui, o seno de um, foi o cosseno do outro. Vê se não foi. Professor, isso foi por acaso? Não. Isso acontece sempre que eu estiver falando de ângulos. Eu falei suplementares, eu acho, né? Não sei se eu falei suplementares. Complementares, tá, gente? Deixa eu só reafirmar. Então, eles são complementares, tá? A soma dá 90. Acho que eu falei suplementares. Estava pensando mais à frente. Complementares, tá? Então, ângulos complementares, um complementa o outro. Então, a soma precisa dar 90, beleza? Acontece isso. O seno de um é o cosseno do outro. Ó. Observa, tá aqui, ó. O seno de um está sendo o que do outro? Está sendo o cosseno do outro. E a tangente está sendo o quê? Um é B sobre A e outro é A sobre B, ou seja, eu inverti. Uma é o inverso da outra, tá? Então, uma é o inverso da outra. Então, deixa eu só marcar aqui, ó. Uma é o inverso da outra, beleza? Então, esse cara aqui, ó, foi o inverso do outro. Então, se um for B sobre A,
o outro é A sobre B. Se um for 2 sobre 3, o outro vai ser 3 sobre 2 a tangente. Deu pra você entender? Então, vê que legal. Quando tu sabe o seno de 30, automaticamente, quem é o complemento de 30? É 60. Então, automaticamente, tu sabe o cosseno de 60. Por quê? Porque 30 e 60 são ângulos complementares e o seno de um é o cosseno do outro. Vê que legal. Não é massa isso? Vocês vão ver. Tem coisinhas interessantes que vão acontecendo. Por exemplo, veja o desenho desta situação abaixo. Né? Vamos pensar numa situação, depois a gente vai comentando casos particulares. Tá? Então, o desenho está aí. Ó. Como é que a gente poderia pensar? Gente, eu não fui claro no comando, mas eu estou querendo saber quem é esse D aqui, tá, pessoal? Esse D aqui é o D da distância. Então, como é que eu poderia pensar no D, naquele D, naquela distância, né, falando dessa figura? Então, vamos pensar juntos, tá? Vê, a questão deu aqui, eu só fiz complementar, que esse ângulo aqui, ó, esse arco aqui, ó, é um arco de 120 graus. A gente sabe que esse outro aqui só pode ser 60. Né? Por qual motivo só pode ser 60? Porque a gente está falando aqui de ângulos que são suplementares, né? Então, isso aqui tudo tem que dar 180, beleza? E aí a questão quer saber quem é esse D aqui, essa distância, tá? Quem é esse D aqui, essa distância. Bom, vamos olhar para o triângulo e vamos sempre fazer duas perguntas. Sempre duas perguntas interessantes. Quais são as duas perguntas que precisamos fazer sempre? As perguntas são assim, ó, o que ele deu e o que ele quer achar. De novo, o que ele deu e o que ele quer achar. Vamos lá, ele deu 60 metros, tá aqui, ó. 60 metros. O que é 60 metros? Olha para o ângulo. Sempre olha para o ângulo, tá? É o que do ângulo de 60 metros? É um cateto, o quê? Fica de frente, ó, oposto. Opa, vou ter que pensar numa relação que tenha cateto oposto, tá? E ele quer o quê? Ele quer D. D é o quê? É adjacente? Não, né? É a hipotenusa, porque aqui acontece um ângulo em 90, então D é a minha hipotenusa. Então eu vou ter que pensar numa relação que tenha tanto cateto oposto quanto hipotenusa. Eu não sei se você concorda comigo. A relação que eu estou pensando aqui é uma relação de seno. Né? Porque qual das três? Seno, cosseno, tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Acabou sua questão. Então vamos montar a minha questão. Minha questão vai ficar assim. Vamos ter a organização das ideias. Então, seno, né? Seno de quem? Quem é o ângulo? Estou falando do ângulo 60 graus, tá? Então, ângulo 60 graus. Seno de 60. Cateto oposto é igual ao cateto oposto, que é quem? O cateto oposto? 60 sobre a minha hipotenusa. Que é quanto a minha hipotenusa? Opa, é D. Não sei, se eu soubesse, né? Beleza? Aí você para aí. A questão te deu seno de 60? A questão te deu seno de 60? Deu não, né? Você é obrigado a saber. Você precisa conhecer essa tabelinha aqui, ó. Né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, perceba, 1 sobre 2, ó. Você põe a raiz no 3 e no 2, ó. No 3 e no 2, no 3 e no 2, beleza? Na tangente é diferente, vejam só, vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tranquilo? Só conhecer, tá? Ângulos notáveis, 30, 45, 60. E vê que legal. Quais seriam os notáveis aí? Vê que coisa legal acontece, ó. 30 graus, quem seria o complemento dele? Seria o 60. Então, 30 e 60 são ângulos complementares, cabe aquela ideia. Então, percebe, ó, que o seno de um é o quê? É o cosseno do outro. Tá vendo? Ó? O seno de um está sendo o cosseno do outro. E a tangente tem que ser o quê? Tem que ser o inverso. Tá? Tem que ser o inverso. Então, quer dizer que esse cara, que essa tangente aqui, ó, quando eu inverter, vai virar essa daqui. Ó. Professor, não estou acreditando, não. Inverte essa daqui. Quando tu inverte, vai ficar assim, ó, 3 sobre a raiz de 3. Você precisa racionalizar. Então, multiplica por raiz de 3. Deixa eu só colocar aqui. Então, você vai ter que multiplicar pela raiz de 3, ó. Pela raiz de 3 sobre a raiz de 3. Esse é o processo de racionalização. Tá? Em cima, 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que vale quantos? Que vale 3, tá? Então, eu posso cortar o 3 com 3. Olha o que sobrou. Exatamente aqui, ó, raiz de 3. Provando, né? Provando que é o inverso, tá? Então, uma é o inverso da outra. E vê que legal, se eu falasse do ângulo 45 graus. 45 graus. Quem é o complemento de 45? É quanto falta para 90, ou seja, é 45. Então, quer dizer que 45 é o complemento de 45. Então, eles são ângulos complementares. Então, quer dizer que ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Não foi assim? Olha, realmente, ó, o seno de um está sendo o cosseno do outro, dele mesmo, né? Que é 45, está sendo que é a mesma coisa. E o professor ensinou a você que a tangente é o quê? É o seno dividido pelo cosseno. Se eu pegar esse número aqui e dividir por ele mesmo, que é igualzinho, vai dar 1. Realmente, um número dividido por ele mesmo dá 1. Faz todo sentido. Se você pegar esse número aqui, ó, e dividir por esse aqui, é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, vai dar a tangente de 60. Vê que legal. Mas vamos lá. O que é que precisamos para essa questão? Do seno de 60, tá? Do seno de 60 a questão deu. Ou melhor, precisamos conhecer, tá? Então,
Onde tiver seno de 60, vou chamar de raiz de 3 sobre 2, tá? Então vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 60 sobre D, né? E aí, ó, meio pelos extremos, como é que fica aqui? Vai ficar D raiz de 3, né, é igual a 60 vezes 2, 120. Beleza? Raiz de 3 passa dividindo, então vai ficar D é igual a 120 dividido por raiz de 3. O que é que precisamos fazer aqui? Racionalizar. Ou seja, multiplicar pela raiz de 3 sobre a raiz de 3, tá? Processo de racionalização. A gente não pode deixar esse raiz no denominador. Tá? Então, repete ela sobre ela mesma. Lembrando que esse número aqui é o número 1, tá, gente? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é um número dividido por inverso dá 1. E quando eu pego esse valor e multiplico por 1, eu não altero esse valor, só vou escrever esse valor de um jeito diferente. Tá? Então, ó, vai ficar assim, ó, 120 raiz de 3 em cima, né? Vai ficar 120. Fazer pequenininho, tá? Raiz de 3. Embaixo, fica como? Embaixo. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, ou seja, é 3. Beleza? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que vale 3. Podemos simplificar isso aqui? Podemos. Tanto podemos quanto devemos, né? Então, 120 dividido para 3 dá 40. Resposta final, 40 raiz de 3, tá? Tá em metros, né? Então, metros seria exatamente aquela minha distância. Beleza? Então, usando aí a ideia geral, o princípio geral, né? O princípio geral da trigonometria básica, tá certo? Da trigonometria básica. Tranquilo, pessoal? Um outro exemplo aqui para a gente fazer uma aplicação breve, né? Breve, né? Seria aqui, ó. Temos aqui um outro exemplo. Eu, mais uma vez, estou colocando 60. Professor, se eu tenho 60, falta uma informação importante que eu vou colocar aqui para você, né? Deixa eu colocar aqui. Eu estou garantindo que aqui é 90, tá? Só cabe trigonometria se eu estiver garantindo isso. Que aqui dentro tem um ângulo de 90 graus. Senão, nem rola, nem tenta, tá? E eu quero descobrir x, ó. X está sendo minha hipotenusa, porém, a relação aqui que ele deu, esse 40 foi o que ele deu, não foi mais cateto oposto, foi o cateto o quê? Adjacente. Então, eu vou ter que pensar numa relação que tenha cateto adjacente, né? Adjacente. Então, vai ter que ter cateto adjacente. E o que ele quer é o quê? A minha hipotenusa. Então, o que ele quer, ó, é a minha hipotenusa. Tá? É o que ele quer. Então, a relação que tem cateto adjacente e hipotenusa só pode ser uma relação de quê? De seno pode? Não. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Rola não. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Onde é ali? Isso é cosseno. Então vamos organizar nossas informações. Vai ficar assim, ó. Cosseno. Né? Cosseno de que ângulo? Qual é o ângulo que a gente está querendo calcular o cosseno? Mais uma vez é um ângulo de 60 graus. Tá? Então cosseno vai ser o quê? Cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Cateto adjacente ali, ó. 40 sobre a hipotenusa, que é quanto? É o x, é o que a questão está pedindo para que eu faça, pedindo para que eu calcule. Então, mais uma vez, precisamos conhecer, ó, o cosseno de 60 graus. Então, 60 graus está aqui, ó, cosseno vale 1 sobre 2. Que, inclusive, na nossa última aula, a gente viu uma relação dele com o de 120, né? A gente fez uma relação que a gente precisou lá na lei dos cossenos. Mas já a gente fala, vamos lá. Então, cosseno de 60, ó, número 1 sobre 2, então vai ficar o quê? 1 sobre 2 é igual a 40 sobre x, tá? Meio pelos extremos aqui, 1 vezes x vai dar x, né? É igual a 40 vezes 2, que dá 80. Então, 80 metros. Alguma dúvida, alguma pergunta, meu povo? Que bom, né? Tô escutando aqui, ó. Professor, tem muita pergunta, gostei. Ô, professor, tem uma pergunta. Tô escutando aqui, ó. A pergunta é assim, ó. Se aqui em cima eu tivesse o outro ângulo, eu colocasse um ângulo. O professor disse que era um ângulo de 30 graus. Realmente, né? Porque 30 graus com mais 60 graus dá 90. Com mais esse 90 aqui, tudo fecha 180. Veio, o senhor descobriu que aqui era 80. Eita, aqui não, né? Perdão. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui, não. Deixa eu pegar a borrachinha aqui, não. Não é esse cara aqui, não, tá? Pronto, voltei. Bonita, cadê você? Agora. O senhor descobriu que esse cara aqui era 80. Né? Vamos ser mais objetivo? Toda vez que você estiver dentro de um triângulo que você encontrar ângulo de 30 graus, você encontrar esse ângulo aqui de 30 graus, e a questão já te der o cateto oposto, saiba que a hipotenusa vai ser o dobro, tá? Então, a hipotenusa tá aqui, ó, vai ser o dobro. Beleza? Então, aqui, ó, automaticamente vai ser 80. Por quê? Porque quando eu falo do ângulo 30 graus, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30, ó, vale 1 sobre 2. Você tá vendo isso aqui? Então, cateto oposto tá aqui, ó, e a hipotenusa tá aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, a hipotenusa está sendo o dobro do cateto oposto, ó, porque 2 é o dobro
de 1. Tranquilo? Então, se a questão te der o cateto oposto, tu acha a hipotenusa. É só multiplicar por 2. Então, daqui para cá, ó, multiplica por 2. Um é o dobro do outro. Massa? Ô, professor, se a questão me desse a hipotenusa, eu faria o caminho contrário. Isso aqui é 80, né? Para eu achar o cateto que é oposto, o que é que eu faço? Dividiria por 2. Aí eu iria chegar no 40. Beleza? Então, ângulo de 30 graus, quando você tiver cateto oposto, para você achar a hipotenusa é rapidinho. Tá? É só você multiplicar por 2. Se ele te der a hipotenusa e quiser o cateto oposto, faz isso no inverso. Divide por 2, tá? Portanto, o aluno chegar com essa ciência aqui. Mesma coisa se estiver falando do 60. Ó. Vi um ângulo de 60, aí agora não é cateto oposto, não. É cateto adjacente. Então, ó, cateto adjacente para a hipotenusa. Por quê? Porque o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A relação é a mesma, é de 1 para 2. Né? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, saiba que o cateto adjacente, né? E a hipotenusa é exatamente o dobro do cateto adjacente. É bom, você não perde tempo, né, durante a aplicação de suas questões. E aí, para a gente finalizar, eu queria mostrar uma coisa importante para vocês, que você mata muita questão com isso. Isso aqui nada mais é do que o ciclo trigonométrico, né? É o ciclo, que nesse ciclo trigonométrico aqui a gente tem esse eixo Y, tá? Esse aqui é o eixo Y, e esse aqui é o eixo X. Eu queria destacar uma coisa importante para vocês, né? Coisas que são definições. Ó. Esse ciclo ele tem começo aqui, isso aqui é a origem do ciclo, e ele é um grande transferidor, gente. É um grande transferidor. Tem ângulo 0, aqui em cima é um ângulo de 90, né? Aqui de lado seria um ângulo de 180, aqui, ó, 270, e aqui, por fim, chegaria em 360, uma volta completa. Definições importantes sobre o ciclo trigonométrico que o aluno precisa saber, precisa conhecer. Definição importante. O raio desse ciclo trigonométrico vale uma unidade. Professor, é importante a gente saber? É importante. É importante conhecer o raio. Essa é a definição, tá? Ele também gira no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Né? Ele vai crescendo no sentido anti-horário da coisa aí. Ô, prof, tudo bem até aí, foi tranquilo. Por exemplo, prof, se eu estiver no lado do A aqui, assim, ó, no lado do A, tá? E andar até P. Eu estou andando por aqui na circunferência. Então, eu vou dar um arco, um certo arco. Vou parar aqui nesse ponto. Ó. Esse ponto, se eu ligar daqui até aquele ponto, né, eu vou ter um ângulo pequenininho aqui por dentro, ó, que é exatamente um ângulo que fala... Deixa eu pintar um pouquinho mais aqui, só para ter noção. É um ângulo alfa, né? É exatamente um ângulo que fala esse ângulo alfa aqui, ó. Esse mesmo ângulo alfa aqui, ó. O mesmo, tá? É o mesmo. Como se aqui por dentro fosse acontecer uma circunferência pequenininha. Se você tivesse uma noção do que poderia vir a acontecer. Né? E esse ângulo aqui, proporcionalmente a essa circunferência maior, tem a mesma relação. Isso acontece porque o raio é 1, tá? Então, é a mesma coisa que eu disser assim, andei 30 graus. Esse arco aqui que eu percorri foi um arco de 30 graus. A mesma coisa que esse ângulo pequenininho aqui, tá? Lembra que esse raio aqui vale em uma unidade, né? Isso aqui é o raio, ó. A distância daqui até aquela pontinha é um raio, tá? E aí, esse ponto aqui, se eu fosse chegar aqui no eixo X, ó, eu teria uma certa distância, né? Eu teria uma certa distância, que seria exatamente o cosseno desse ângulo X aqui, desse ângulo alfa que eu estou querendo trabalhar. Então, por exemplo, se esse ângulo alfa for um ângulo 30 graus, se esse ângulo alfa for um ângulo 30 graus, aqui embaixo ficaria exatamente o cosseno de 30. Tá? E aqui ficaria o quê? Opa, aqui ficaria o seno de 30, porque o eixo Y é o eixo responsável pelos valores do seno. Tá? Lembra? Está em pé, né? É o eixo Y que fica de pé. Então, é o eixo do seno. Lembra do sem sono? Né? Sem sono. Quem está em pé está sem sono. Né? Então, quem está deitado está com sono. Então, deitado, cosseno. Tá? Portanto, você chegar com essa atenção também aqui. Então, com sono, cosseno. Sem sono, seno. Tá? Fica de pé. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só zerar aqui, ó, minhas informações, porque eu vou mostrar um outro detalhe importante para que vocês cheguem. Vou apagar aqui, pronto. E aí, ó, eu trago isso aqui para vocês, ó, esses ângulos, né? Esses ângulos que são ângulos importantes. Queria que você pudesse perceber exatamente o seguinte, ó, o ângulo 30 graus. Se eu descer aqui, ó, descer. Pronto, tá aqui assim, ó. Cheguei aqui, né? Cheguei aqui nesse ponto. O que é que esse ponto vai me dizer? Esse ponto é o eixo X, então vai me falar dos valores do cosseno. Tá? Então aqui, nesse pontinho aqui, ó, eu iria marcar quanto vale o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? E raiz de 3 sobre 2 é quase o número 1, porque essa distância daqui até aqui, ó, tem que dar uma unidade, que é o raio da circunferência. Né? É quase o número 1, tá ali bem pertinho. Vê que legal. Já o ângulo 30 graus, se eu fosse esticar até aqui, ó, aqui ficaria o seno de 30. Né? Aqui ficaria assim o seno de 30. Tá? Prof, massa, entendi até aí. Massa, bem tranquilo. Tá? Se eu prolongasse isso daqui, até o outro lado,
Simetricamente falando, eu iria achar o ângulo 150 graus. Né? Simetricamente falando, até porque se esse arco aqui, ó, daqui, dessa origem até aqui em cima é um arco de 30, né? Aqui também teria que ser um arco de 30. Eu não estou querendo buscar uma simetria, né? Como eu já tenho 180, se eu voltasse 30, eu chegaria em 150. O que é que 150 e 30 eles são chamados aí? São chamados de ângulos suplementares, tá? São ângulos cuja soma dá 180. Beleza? O que é que eles têm em comum? Vai lá para o 150 para tu ver uma coisa legal. O ângulo 150, já que ele é um ponto que está aqui assim, ó. Se eu fosse esticar até o eixo Y aqui, eu não iria chegar e não iria marcar aqui quanto vale o seno desse cara. Lembra que aqui fala do seno, tá? Então aqui ó, fala do valor dos senos. Tá? Então seno. Então tá aqui assim. Ó. Eu não iria botar aqui o seno dele. Percebe que o seno dele foi igual ao seno de 30. Né? Por exemplo, olha para o ângulo 45. Aqui assim eu iria marcar o seno de 45. Né? E aí, simetricamente falando, ó, seria aqui o 135, que seria o suplementar. Até porque 135 mais 45, eles resultam aí em 180, são suplementares. Então, eles possuem o mesmo valor do seno, beleza? Então, se tu souber o seno de 45, tu já sabe também o seno de 135. Professor, se eu falar do 60, o seno de 60 é igual ao seno de 120. Realmente é igual. Tá? Em contrapartida, eu queria que você pudesse olhar o cosseno. Para o cosseno, deixa eu apagar aqui, ó, para você não ficar confuso. O cosseno, pessoal, é exatamente a ideia parecida, mas é contra. Por quê? Porque se eu olhasse, por exemplo, ao 30, né, aqui ficaria o cosseno de 30, aqui nesse valorzinho aqui, ó. Né? O seu suplementar, que é 150, ele teria aqui, ó, o seu cosseno. Ou seja, o que é que eles são? Né? Eles são iguais? Não. O que é que eles são? Eles são opostos, tá? Eles são opostos. Se um fosse aqui, ó, no caso do 30 graus, eu sei que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, seu amiguinho que é o 150, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Por isso que quando eu vi na última aula, a questão você vai lembrar lá do compasso, né? Ele falava desse ângulo aqui, ó, 120, era a lei dos cossenos. Então, precisava do cosseno. Até lembra que a gente fez assim, não foi? A gente colocou a fórmula do cosseno. R ao quadrado é igual a R1, que era 10, mais R2, que era 10 também, tudo ao quadrado, né? Menos 2 vezes R1 vezes R2, que era 10 também, vezes o cosseno de 120. A gente chegou nessa situação. Né? E o problema é o cosseno de 120. Ó. Ora, se eu conheço o cosseno do seu amiguinho, que é o seu suplemento, né? O cosseno de 60 é 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2. Né? Automaticamente, eu já sei quanto é o cosseno de 120, que vai estar por aqui assim, ó. Vai ser menos 1 sobre 2, tá? Eu lembro que eu comentei rapidamente isso daí. Mas essa aula de ciclo trigonométrico vai ficar um pouquinho para depois. A gente vai comentar logo em breve. Eu vou fazer uma aula específica disso aqui. A gente vai ficar batendo nessa tecla, assim, para que fique tudo muito bem fixado aí na mente de vocês, tá bom? Só queria que vocês percebessem exatamente isso. Em ângulos complementares, que foi o primeiro que eu falei, o seno de um é o cosseno do outro, né? Cosseno de um é o seno do outro. Então, se eu conheço o seno de 20 graus, eu já automaticamente sei quanto é o cosseno de 70. Porque 20 graus e 70 graus, eles são complementares, tá? Então, o seno de um é o cosseno do outro, eles são iguais. Professor, eu conheço o cosseno, por exemplo, de 40, né? O cosseno de 40. Então, automaticamente, quem é o complemento de 40 graus? É 50 graus. Então, se eu conheço o cosseno de 40, automaticamente eu sei o seno de 50. Eles são iguais, tá? Ângulos que são complementares possuem senos iguais. Tá? E os cossenos, portanto, quando tu vai falando de ângulos suplementares, quando tu vai falando de ângulos suplementares, os cossenos são opostos, tá certo? Os cossenos são opostos aí, no caso dos suplementares, que a soma dão 120. Então, uma ênfase aqui, um destaque só para que você goste de anotar, ó. Então, ângulos complementares, só colocar porque a gente tem a informação guardada, né? Complementares. O que é que a gente sabe sobre os complementares? Que a soma x mais y é igual a 90 graus, por isso dá 90. Tá? Essa é a definição dos complementares. Outra coisa que a gente sabe sobre esses complementares, né? Que os senos, o quê? São iguais. Então, ó, senos são iguais. Esse seno aqui deixa eu só modificar aqui, ó. Perdão, tá? Então, complementares, senos são iguais, não. Então, voltando aqui, tá falando de suplementares. Nos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Beleza? Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o cosseno de um é o seno do outro. É basicamente isso aí que você tem que saber. Beleza? Então, exemplo, né? Exemplo, você pode pensar assim, ó, que o ângulo, sei lá, vou botar o ângulo 10 graus, tá?
Então, o seno de 10 graus, né? O seno de 10 é igual ao cosseno de quem? Quem é o seu complemento? 80, né? É igual ao cosseno de 80, tá? E aí você consegue perceber. Mesma coisa o seno. Se eu fosse falar do seno, né? O seno de 80. Então, o seno do ângulo 80 graus, né? O seno do ângulo de 80 é igual ao cosseno de 10, tá? De 10 graus, tá aí. Beleza? E no caso dos suplementares, só para a gente fechar aqui, vocês pegarem as questões, ó. Suplementares. O que é que a gente precisa saber sobre os suplementares? Que a soma tem que dar quantos? Deixa eu só agitar o L aqui. Pronto. Suplementares, a soma precisa dar. Então, ó, x mais y precisa dar 180, tá? São os suplementares, 180. E que os senos, eles são automaticamente iguais, tá? Então, quando eu falo assim do seno do ângulo 10 graus, aí eu já vou pensar, ó, opa, o seu suplemento vai ser quem? Vai ser 170, né? Então, eu vou falar assim, vai ser igualzinho ao seno de 170 graus, tá? Eles são iguais. Seno de 10 é igual ao seno de 170, tá bom? E o que é que acontece com os cossenos? Ó? Se eu falasse assim, ó, o cosseno de 10 graus, será que vai ser igual ao cosseno de 170 graus? Será que vai ser igual ao cosseno de 170? Não, por que não? Porque eles são opostos. Então, se esse cara aqui é um número positivo, esse cara aqui vai ser um número negativo, tá? Só para vocês se ligar, os cossenos são opostos. Beleza, pessoal? Então, para que vocês pratiquem aí essas 4 questões aí, só destacando aqui, essas questões aqui, elas estão na apostila da isoladas, tá? Então, ó, da isolada. Vocês têm acesso aí, todo mundo tem acesso ao material da isolada, né? Então, o material das isoladas, vocês vão pegar lá na página 30, questão 26, 27 e 29, né? Na página 30, na página 31 vocês pegam a questão 30. Só trigonometria básica, tentem aplicar, tentem ver os conceitos que vocês se aplicam, tentem perceber o triângulo retângulo, quando não tiver, tente desenhar, né? Seja objetivo, procure ângulo notável, se ele der algum outro ângulo, fique atento aos detalhes desse outro ângulo, tá bom? No mais, pessoal, tchau, tchau, grande abraço para vocês, a gente se encontra na nossa resolução, tá? Até mais, cheiro no coração, pratiquem, não deixe de praticar não, viu? Até mais, pessoal.